A graça e a paz em nome de Jesus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vocês não têm noção de quanta saudade eu estou sentindo de vocês, de ver o rostinho de cada um de vocês, né? Bom, gente, eu estou aqui somente para agradecer a todos que estão permanecendo fiéis aos dízimos e às ofertas. Que o Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado, porque através desses dízimos e dessas ofertas está nos ajudando aqui a permanecer a Igreja Missão Church. Para quem não sabe, muitos sabem, né? Mas para quem não sabe, aqui em Cataguases, na Igreja Missão Church, não estamos abrindo nossos cultos presencialmente. Então, por isso que eu estou te pedindo para você permanecer fiel ao seu dízimo e à oferta, porque isso ajuda muito, tá bom? E eu queria aproveitar esse momento e te lembrar do nosso carnezinho. Não se esqueça do propósito do carnezinho, tá bom? Para poder ajudar aqui na missão, tá bom? E agora eu queria chamar o pastor aqui para poder vir para cá, que ele vai dar a palavra, ele vai dar a palavra para vocês, a palavra do Senhor. Se você que está aí em casa, se você puder fechar os seus olhos, estender as mãos para cá, eu te agradeço. Senhor, meu Deus, eterno Pai, queria te agradecer pela vida do pastor, Pai. Que o Senhor continue abençoando ele, que o Senhor continue abençoando essas pessoas que estão aqui, ó Pai. Que estão assistindo essa live, ó Pai. Que o Senhor use o pastor Michael, Pai, para poder ministrar a palavra do Senhor. Abençoe essas pessoas que estão assistindo essa live, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus para você que está aí acompanhando a nossa live, a nossa transmissão. Eu sou o pastor Michael, nós somos a Missão Church, a Igreja do Amor. E é muito bom ter você aqui conosco, assistindo a essa palavra, a essa celebração, a esse momento de louvor. Eu tive uma semana muito abençoada e eu estava vendo aqui, à medida que a nossa celebração começava, eu estou vendo aqui algumas pessoas entrando na nossa transmissão. Eu quero deixar um abraço para você que está nesse momento agora nos dando aí essa audiência, esse carinho, a você que tem sido, como a Sabrina, né, a pastora Sabrina disse, né, fiel nos dízimos, nas ofertas. É por isso que nós estamos aqui proclamando a palavra. Muito obrigado pela sua vida. Continue sendo fiel, não somente nas ofertas, nos dízimos, no nosso carnezinho, porque Deus vai derramar mais sobre a sua vida. Há um princípio muito interessante, que quanto mais você dá para o Senhor, mais o Senhor derrama na sua vida, amém? E à medida que você for entrando aí, vai curtindo essa transmissão, vai compartilhando essa palavra, porque hoje nós vamos entrar aqui numa série de mensagens. Como eu disse, tivemos uma semana muito abençoada por Deus. Nós fizemos uma viagem até o Rio, até a Igreja Batista Atitude, e ali nós fomos impactados com palavras de grandes homens de Deus, e nós saímos de lá assim, completamente cheios, né? Derramando, transbordando do Espírito Santo de Deus. E Deus tem direcionado a sua igreja, Deus tem direcionado líderes, Deus tem dado uma palavra de fé, de força, de coragem, e eu olhava lá ao meu redor, vários líderes recebendo de Deus uma palavra de fé, uma palavra de coragem. Foi algo assim tremendo, foi algo maravilhoso. Aqui fica o nosso abraço ao pastor Josué e a todo o pessoal lá da Igreja Batista Atitude, lá na Barra, né, no Rio de Janeiro. A quem viajou conosco, nossa, foram momentos de muito riso, de muita alegria. Viajar com o nosso povo, com os nossos obreiros, né, é sempre motivo de alegria. A alegria é garantida. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção, porque Deus, Ele me traz aqui com um propósito. Ele me traz aqui como um profeta sobre a sua vida, um profeta dele sobre a sua vida. E eu estou muito feliz porque nós anunciamos desde ontem, através de uma chamada, que estaríamos hoje iniciando uma série de mensagens. Quando a gente fala do assunto, né,
depressão, ou quando a gente fala do desânimo ou da ansiedade, a gente até tenta colocar esse assunto em separado. A gente tenta falar da depressão, a gente tenta falar de alguns assuntos, a gente tenta falar da solidão, da ansiedade, só que a gente esquece que esses assuntos, eles estão conectados entre um ou outro. Um influencia no outro. E é por isso que desde o início desse ano, Deus tem nos dado o tema superando todas as coisas. E agora, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, ele me entrega uma mensagem, ele me entrega uma série de mensagens, não somente para mim, mas também para a pastora Rosângela, superando os seus gigantes, amém? Em cada mensagem, o Senhor irá falar em cada aspecto de nossa vida, que talvez seja um gigante para a sua vida, que talvez seja algo para a sua vida. E eu creio que dessa maneira você vai reunir uma série de argumentos, de princípios, vai reunir orientação do céu para que você vença desânimo, medo, raiva e tantos sentimentos que atrapalham a nossa alegria e a nossa vitória. Eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um plano lindo para você. Deus tem um destino maravilhoso, mas antes nós temos que arrumar a casa. Senão a gente não consegue vencer as dificuldades que a estrada ela vai apresentar. Ei! A estrada vai apresentar dificuldades. A estrada vai nos apresentar dificuldades. A estrada vai derramar sobre nós, sabe, algumas dificuldades. A estrada ela vai apresentar obstáculos que irão vencer a gente. A estrada ela vai apresentar lutas. Superando os seus gigantes. Para alcançar o nosso destino profético e vencer os gigantes da vida, nós precisamos primeiro vencer os gigantes de dentro de nós. Existem gigantes existenciais que gritam dentro de você, e às vezes mais alto de você, de forma que você não escute o seu bom senso, a sua consciência, e menos ainda a voz do Espírito Santo. Superando o medo. A nossa primeira mensagem fala sobre superar o medo. Quem dera se nós tivéssemos em nossa vida um controle remoto. Quem dera se nós tivéssemos na vida um controle remoto onde a gente pudesse apertar o pause. Ou talvez a gente pudesse apertar o stop. Ou talvez a gente pudesse apertar ali aquele botãozinho que adianta, né, as coisas mais rapidamente. Ou então, quem dera se nós pudéssemos voltar atrás para consertar tanta coisa que nós erramos, ou para dizer palavras que nunca dissemos, ou para estar lá quando a gente mais precisava estar na vida de alguém. Olha, eu tenho para mim que um dos maiores desejos da humanidade talvez fosse ter um controle remoto acoplado ao seu corpo. Porque aí você poderia dar pausa em alguns momentos difíceis que enfrentamos. Parar diante de um problema difícil e pensar como eu vou vencer esse problema, como eu vou sair dessa situação. A notícia de que alguém está doente na família, de que alguém sofreu um acidente, de que vai haver um corte na empresa, e isso pode acarretar tanto para mim quanto para você, como para todos os seres humanos, muito medo. E esse medo, ele se alastra não somente, ele não fica conosco, ele se alastra por toda a nossa família. Não é ruim ter medo de tudo. Às vezes ter medo é necessário para que você entenda qual é o seu limite.
Por exemplo, quando nós estamos dirigindo e aí você está ali a 110 km por hora, alguns colocam, sabe, ali 140 km na Washington Luiz, limpa e vazia, mas aí vem aquela voz, olha, mais devagar, porque você pode furar um pneu, você pode, então é necessário ter medo. O medo, ele é o nosso limite. O medo é necessário em alguns momentos da vida. Ele só não pode se tornar fobia e essa fobia te paralisar. Essa fobia misturar com as suas emoções e essas emoções assumirem o comando da sua vida. Quem está entendendo isso aí, diga amém. A Bíblia, quando eu olho para ela, ela não pinta nenhum quadro sem medo. Aliás, a Bíblia revela que os discípulos, os próprios discípulos, tiveram medo. Alguns profetas tiveram medo. A Bíblia vai dizer que alguns discípulos avistaram Jesus de longe e pensaram, pasmem, pensaram que era um fantasma. O problema não é ter medo, o problema é o que a gente faz com medo. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler uma história e você vai prestar atenção nessa história. Dos versículos 19 a 40, eu vou ler aqui na versão NVT. Deuteronômio 1, dos versículos 19 a 40. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador. Como vocês lembram, e nós dirigimos à região montanhosa dos amorreus, quando chegamos a Cades Barneia. Eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor Deus de seus antepassados lhe prometeu. Não tenham medo e nem desanimem. Versículo 22. Então todos vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Versículo 24. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram algum dos frutos da região e os trouxeram para nós, então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa, contudo vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Nós vimos até os descendentes de Enaque, eram gigantes. Versículo 29. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito.
Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus. Versículo 33. Que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento. Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão de reconhecimento. 37. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Versículo 40 diz assim: quanto a vocês, deem a meia volta e retornem em direção ao Mar Vermelho. Meu Deus, que história! Quais as consequências do medo? Fica com a sua Bíblia aberta. Quais são as consequências que o medo gera em mim, que o medo gera em uma pessoa, que o medo gera numa comunidade, que o medo gera numa associação de pessoas, que o medo gera numa nação? Primeiro, você ignora o que Deus lhe deu e já prometeu lhe dar. Nos versículos 19 a 21, está escrito que Deus disse: entre e tome posse. Esse povo, ele havia vencido o exército de Faraó. Esse povo já havia vencido as ondas do Mar Vermelho. Eles já haviam vencido os desafios da viagem, mas eles não conseguiram lidar com o último obstáculo. Qual era? O medo. A terra era maravilhosa, diz o texto que ela frutificava, ela era tremenda, era um sonho, e Deus disse: entre e tome posse. Mas eles ficaram tão focados nos gigantes da região, que eles não conseguiram pensar em nada, a não ser em mais nada, a não ser o medo. Pode ser que você chegue diante, ou já chegou, ou vai chegar, diante de algumas promessas de Deus para a sua vida, mas você não será contemplado. Por quê? Porque não adianta chegar, tem que ter coragem para pegar. Não basta chegar diante de um desafio, é preciso pegar o desafio. Você chega diante, mas tem que ter força, tem que ter coragem. Deus está falando com gente aqui. Pode ser uma empresa, pode ser uma ideia a qual você ficaria milionário. Pode ser um emprego novo, pode ser um casamento com aquela mulher que você acha linda, ou com aquele cara que você acha lindão. Mas você não conquistou, porque você pensou: logo eu
Logo eu vou conquistar essa pessoa, Você se diminuiu, você não viu a glória de Deus na sua vida. Talvez você tenha medo de escrever um livro, ou até mesmo defender uma bandeira ou princípio de Deus. Você tem medo das críticas, e daí? Deixa criticar, mas você pode ser bênção numa geração inteira, através do seu livro, dos seus escritos, ou do posicionamento que Deus tem para você. Talvez você tenha um novo projeto ministerial plantado em seu coração, mas ele não se realiza por causa do medo que reina em seu coração. Querido, querida, sabe onde estão as maiores riquezas do mundo? Elas não estão em jazidas de ouro. Elas não estão nos campos de petróleo, no Oriente Médio ou até aqui no Brasil. Elas não estão fazendo parte das 7 maravilhas do mundo. As maiores riquezas do mundo, elas estão dentro dos cemitérios. Dentro das tumbas estão os poemas que não foram escritos. Dentro das tumbas estão as canções que não foram escritas. As empresas que não foram abertas. As ideias que não foram colocadas em prática. Os aplicativos que não foram desenvolvidos. Estão projetos que não saíram do papel por causa do medo. Quando a gente vai lendo do versículo 29 a 33 de Deuteronômio capítulo 1, a gente vê que o desafio desse povo israelita não era algo que exigisse uma fé em uma procedência misteriosa não comprovada. Se você leu a história comigo, você vai perceber que Deus os estava acompanhando em toda a jornada, sem deixar faltar nada. Colocou uma coluna de fogo, onde o vento batia, gerava calefação diante do frio do deserto. Esse Deus, Ele colocou uma nuvem para que houvesse frescor durante a caminhada deles, debaixo de um sol quente, escaldante. As roupas, os sapatos, eles não envelheciam. A comida, ela caía do céu. Então, quando Deus convidou, era o convite de um Deus que havia aberto o Mar Vermelho. Era um Deus que tinha uma comprovada história de cumprimento de palavra. Ei, Deus, Ele já fez muita coisa na sua vida. Ele não precisa mais provar quem Ele é. Mas você duvida. Às vezes você não enxerga o que Ele tem feito até aqui. Qual o motivo dessa ansiedade? Qual o motivo dessa depressão? Qual o motivo desse estresse? Qual o motivo desse medo? Deus tem te livrado. A história diz que Ele livrou. A história diz que Ele venceu. Nunca perdeu uma batalha. Deus, Ele é contigo. Quando Deus convida aquele povo, era um convite de alguém que já tinha aberto o Mar Vermelho. Eles tinham o passado como comprovação. E aí, olha que interessante, Deus nos trouxe até aqui. Pensavam eles, Deus nos trouxe até aqui. Será que Ele não pode nos dar essa terra? De 12, 10 não criam. De 12, apenas dois homens, eles falaram: se Deus nos trouxe até aqui, Ele já venceu o faraó, Ele já abriu o Mar Vermelho, nós já vencemos o caminho no meio ali da estrada. Será que Ele não pode nos dar essa terra? Vamos, gente, vamos lá, vamos subir. Tirem esse medo do coração. Você nessa noite tem a história como testemunha.
Deus não abandona. Deus não perdeu o controle nesse exato momento da história do nosso país. Deus sempre te livrou, e se você está aí agora, é prova de que até agora, até esse momento, assistindo aí esta mensagem, Deus tem te sustentado, Deus tem te livrado, Deus tem mandado uma coluna de fogo, Deus tem mandado nuvem, Deus tem mandado o maná. Então por que temer? A primeira mensagem dessa série é uma carta de Deus para você que está ouvindo nesse momento. Não pasmes e nem te espantes, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus, quebra o arco, despedaço a lança, ainda que ande em vale de sombra e de morte, não tenha medo de mal algum, porque eu estarei ali contigo. Tão somente seja forte e corajoso, vença o seu medo, pois eu estou agora agindo conforme a sua fé, conforme o que está em teu coração. Eu estou agora abrindo os seus caminhos e retirando esse medo que reina em seu coração.